Olá a todos, muito prazer. Me chamo Ana Laís. Muito obrigada por cada um que me escuta agora. Queria agradecer também a organização do evento, o primeiro Fórum Acadêmico de Educação, Prática e Saúde Integrativa, por me dar a oportunidade de dialogar sobre a conceitualização de saúde, mais especificamente sobre essa perspectiva bejuriana. A princípio, conversar sobre o conceito de saúde pode parecer algo simples, mas ele é bastante complexo, né? E hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a perspectiva de Christophe Dejus. E para que a gente possa conhecer um pouco sobre essa perspectiva, eu decidi trazer um conteúdo dividido em 8 momentos diferentes, iniciando pela minha relação acadêmica com a temática saúde, trazendo 3 questões norteadoras que servirão ao longo dessa nossa conversa como bússola para que a gente possa pensar um pouco sobre essas questões, trazer mais questionamentos, trazer algumas respostas, quem sabe. E antes da gente adentrar sobre a visão bejuriana, eu vou trazer a cronologia acerca do processo saúde e doença, desde a antiguidade até a nossa contemporaneidade. E no século XX, né, eu vou enfatizar as críticas que surgiram acerca do conceito de saúde e também a contribuição de Christophe Dejus acerca do conceito de saúde, trazendo os elementos conceituais da saúde na visão bejuriana, como que seria essa definição de saúde e também falar um pouco sobre o contexto infantil, como que se relaciona o contexto infantil com a saúde segundo a perspectiva bejuriana. Antes de adentrar no tema central, eu peço licença para falar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, que é uma trajetória interdisciplinar. Eu sou administradora pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu sou especialista em educação ambiental pela Universidade Federal do Ceará, graduanda em psicologia pelo Centro Universitário Estácio do Ceará e sou mestranda em Psicologia e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará. Bom, a princípio, é compreensível se questionar sobre o que a administração entende sobre a saúde. Bom, quando a gente fala em administração, a gente está falando na capacidade de planejar, de organizar, de dirigir, de controlar, uma equipe, um setor, uma organização, e se essa organização for uma unidade de saúde, né? Ou mesmo que ela não seja, sabendo que aquela organização é composta basicamente por pessoas que lá trabalham e que essas pessoas elas passam a maior parte de suas vidas se dedicando às atividades laborais. Existe como essa rotina de trabalho não impactar na saúde? Eu acredito que não. Embora o meu percurso ele não tenha sido planejado, ele me trouxe uma visão bastante crítica e holística, né? Porque ele acabou sendo marcado por essa interdisciplinaridade. E quando eu falo interdisciplinaridade, eu sempre lembro de Piaget, que foi um psicólogo, biólogo e pensador suíço. Ele falava que a interdisciplinaridade desperta uma nova forma de pensar sobre a vida e sobre a ciência. E ainda que os conteúdos eles sejam diferentes, eles se articulam devidamente. Por exemplo, quando a gente fala para pensar na educação ambiental, seja em qualquer esfera de atuação humana, é extremamente necessário a existência da educação ambiental na promoção da saúde coletiva, porque como ter saúde sem se alimentar adequadamente? Ou como se alimentar adequadamente consumindo
legumes se eles estão contaminados pelo uso demasiado de agrotóxicos. E o que a gente faz para reverter isso? A educação ambiental ela é responsável por fornecer métodos de conscientização nos mais diversos contextos em que o ser humano está inserido. E aí a gente pensa como é que a gente vai fornecer esses métodos sem antes entender o comportamento humano, né? E aí que surge a psicologia ambiental, que explica bastante sobre isso, né? Mas como que a gente vai promover tudo isso sem antes pensar em como que as políticas públicas elas podem ajudar a sociedade diante de todas essas problemáticas, diante da crise ambiental, diante da ausência de políticas públicas de saúde, para que a gente possa exigir essas políticas públicas, é necessário que a gente conheça em profundidade, né? E tudo começa sobre o conceito, em torno do conceito. E é isso que a gente vai conversar hoje, né? Sobre o conceito em saúde. Para que a gente possa nortear toda a nossa conversa, eu trouxe 3 pontos relevantes, né, aqui para que a gente possa trazer novos insights, questionamentos, pensamentos. Qual a importância de conceituar saúde? Qual a visão beijuriana, né? O que ela nos ensina sobre saúde? E para você, particularmente, o que é saúde? São questões que a gente vai dialogar. E para que a gente possa trazer essa visão de Dejus, é necessário que a gente faça uma retrospectiva acerca desse conceito, ou do processo saúde e doença, né, desde a antiguidade. Na antiguidade, mais especificamente na Grécia, existiam muitas crenças religiosas, superstições acerca da cura de determinada doença. E já no Oriente existia a ideia de restaurar o normal fluxo de energia. Mas o que seria isso? Seria proporcionar ao ser humano um equilíbrio através dos chakras, né? Então era praticado ainda hoje, é uma prática bastante aceita e difundida cada vez mais. Yoga, meditação. Então, desde a antiguidade já existia, né? Antigamente, ligado muito à religião do Oriente. E hoje já há essa desvinculação acerca dessas práticas. E marcando a ruptura com as crendices, com as crenças religiosas, de cura, surge a medicina grega, né? Através de Hipócrates, de Cos. Era um médico à frente de seu tempo, né? E ele introduziu a chamada teoria humoral. Mas o que seria a teoria humoral? Bom, segundo essa teoria, a vida era mantida pelo equilíbrio entre 4 humores: o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra, que elas eram procedentes do coração, do cérebro, do fígado e do baço. E para que houvesse saúde, era necessário um equilíbrio entre esses 4 humores. Mais tarde, Galeno veio a afirmar essa teoria como verdadeira, né, ganhando aí ainda um reconhecimento maior para o pensamento de Hipócrates. Hipócrates também ficou responsável por várias questões éticas, né, de medicina. Existe o famoso juramento de Hipócrates, né? Já na Idade Média, para que a gente possa entender mais sobre o conceito saúde, o processo saúde e doença,
É preciso que a gente retome toda a influência da Igreja Católica que exercia naquela época e as ideias hipocráticas elas continuaram sendo mantidas, né? No sentido de que não era para viver contra a natureza, não era para comer muito, ou seja, cometer pecados, como o pecado da gula. E nesse ponto havia um consenso. No continente europeu existia muito essa ideia de que a doença era advinda do pecado e todos os cuidados com os doentes eram sobre ordens religiosas. Já na modernidade foi um período do Renascimento, do Iluminismo, e aí houve a difusão do pensamento científico. E aí existiam pensadores como Paracelso, que categorizava as doenças como causas externas, né? Não como internas, que seria o pecado, né? Você é responsável por a sua doença. Então, esse pensamento ficou na Idade Média, já na Idade Moderna, as causas seriam externas, seriam alheias, né? Não seria questões inerentes ao ser humano. E aí houve o desenvolvimento da química, da mecânica, houve a ideia de que o corpo funcionava como uma máquina nesse dualismo mente e corpo, a partir do desenvolvimento da anatomia, né, que também foi consequência da modernidade e que afastou a concepção moral da doença de Hipócrates, né? A doença ela passou a ser localizada no órgão, e a partir daí surge o famoso conceito silêncio dos órgãos, que, segundo Xavier, é como se um órgão fosse desligado e aí surgiria ali a doença, bem do ponto de vista anatômico mesmo. E aí no século XIX, as áreas tropicais elas atraíam a atenção do colonialismo. Em contrapartida, os empreendimentos comerciais eles eram cada vez mais ameaçados pelas doenças transmissíveis, endêmicas, epidêmicas, e aí houve a necessidade de estudá-las, de preveni-las, de curá-las, e com isso surgiu a chamada medicina tropical. Né? Nesse período ainda havia resistência às descobertas científicas. Pascoal tinha um pensamento na época de aceitação da enfermidade, existiam também poetas, músicos que tinham essa romantização acerca da morte, até mesmo o desejo pela morte, e posteriormente surgiu a Revolução Pasteuriana, que foi quando a ciência descobriu que além de prevenir, era possível curar também aquela doença. Então, para que fosse possível essa cura, era utilizado antibióticos e aí cada vez mais se expandiu a medicina tropical. E surgiram também estudos epidemiológicos que ajudavam cada vez mais na identificação precoce das doenças. Mas, em contrapartida, no Brasil, existia, mais especificamente em 1851, a ideia de que o fato dos escravos quererem liberdade era considerado uma enfermidade mental, a chamada drapetomania. E isso era difundido não especificamente no Brasil, mas nos países que tinham esse modelo escravocrata, como nos Estados Unidos. Já no século XX, houve a criação da Organização Mundial da Saúde, né? Então, em 1920, traçando o panorama histórico, após as epidemias surgiu a Liga das Nações,
Em 45, ano em que termina a Segunda Guerra Mundial, houve a criação da ONU e em 1948 houve a criação da OMS, sediada em Genebra, na Suíça. E a partir dessa criação da OMS surge a oficialização da Carta de Princípios de 1948, que aí sim traz o conceito de saúde. E o conceito de saúde, segundo a OMS, seria um estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade. Nessa lógica, o conceito da OMS ela abrange a biologia humana, aspectos fisiológicos, o meio ambiente, o estilo de vida, a organização da assistência à saúde. E aí reconhece que o Estado tem como obrigação prover o direito à saúde. Então, são vários aspectos que englobam a saúde, segundo essa visão, e de uma forma mais completa possível. A gente percebe nesse conceito quanto ele é objetivo e específico, né? Não existe nenhum espaço para subjetividade dentro desse conceito. E aí surgiram algumas críticas acerca do conceito de saúde. Críticas tanto de natureza técnica, que essa saúde seria algo inatingível, seria como o conceito de felicidade, né? A felicidade a gente entende, alguns pensadores entendem como algo que está no caminho, como algo processual, dinâmico, fazendo uma analogia à saúde, né? Acho que vai mais ou menos nesse caminho também. E também críticas de natureza política, né? Porque permitiria abusos por parte do Estado. Ou seja, quem determinaria o que o indivíduo teria que fazer com a sua saúde seria o Estado, porque afinal ele provê, então ninguém melhor do que ele para indicar qual seria o melhor tratamento, né, se houver tratamento, enfim. E aí surgiram outros conceitos, né, de forma bem simplista, né, como que surgiu em 1977, que a saúde ela seria apenas uma ausência de doença. E aí a gente chega no ponto central da nossa conversa, que é a contribuição de Deleuze. Deleuze, falando um pouco sobre essa figura, que é contemporâneo a nós, ele possui 74 anos de idade, ele nasceu em Paris, na França, ele é doutor em medicina, em psiquiatria, é psicanalista, é também professor, pesquisador sobre saúde mental e trabalho. Ele é considerado o pai da psicodinâmica do trabalho, que é uma abordagem que explica bastante sobre a relação do ser humano com o trabalho. Ele possui algumas obras traduzidas para o português, entre elas A Loucura do Trabalho, Psicodinâmica, O Fator Humano, A Banalização da Injustiça Social, Da Psicopatologia à Psicodinâmica do Trabalho, Trabalho Vivo, Avaliação do Trabalho Submetido à Prova do Real, Críticas aos Fundamentos da Avaliação. E aí, Deleuze, ele vai falar que até agora a preocupação era apenas em criticar essa noção de saúde. Isso ele falou através de uma entrevista publicada pela Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, em 1986. E aí ele reflete que o que a gente se pergunta no período recente, no caso, naquela época, em 1986, o que a gente pode trazer como experiência acerca do que já nos falaram sobre saúde? Né? Será que é possível modificar, fazer evoluir esse conceito? E aí ele responde que sim, que é possível evoluir esse conceito de saúde.
E a partir daí ele apresenta os elementos do novo conceito de saúde. Bom, para Deleuze, a saúde ela é composta por três elementos, que seria a fisiologia, que é a análise do funcionamento do organismo, as regras que asseguram seu equilíbrio e sua sobrevivência. Fisiologicamente, o ser humano tem que corpo e mente estar funcionando adequadamente, então essa visão de saúde surge a partir da fisiologia e também da psicossomática, que é a relação entre o que se passa na cabeça das pessoas e o funcionamento dos corpos, ou seja, de que maneira as doenças físicas elas interferem nos pensamentos e nos problemas de saúde mental, ou vice-versa. E como um terceiro elemento, ele traz a psicopatologia do trabalho. A gente sabe que o trabalho é um elemento fundamental para a saúde, porque a gente passa a maior parte do tempo nele, e aí o funcionamento psíquico é diretamente influenciado pela organização do trabalho. Mas aí o que seria essa organização do trabalho que ele fala? Bom, a organização do trabalho, segundo Deleuze, é a divisão de tarefas e a divisão de homens. A divisão de tarefas envolve o conteúdo operacional de cada tarefa que o trabalhador ele vai executar, desde o conteúdo das tarefas envolvendo questões operacionais, a tudo o que é prescrito, tudo o que é recomendado pelo organizador do trabalho. E também a divisão dos homens, presente nas relações entre gerente, funcionário, entre trabalhadores, onde é necessário regular, reorganizar o contexto laboral, e assim surgem as regras defensivas, as regras de ofício entre os níveis hierárquicos. Mas o que seriam essas regras defensivas? Seriam estratégias que os trabalhadores encontram para se defender de possíveis acontecimentos que gerariam desgastes. Seriam estratégias que eles usavam para executar o trabalho da melhor maneira possível. Né? E existem as regras também de ofício, que são apresentadas pelos chefes. E aí a gente imagina que quando a divisão dos homens ela favorece uma divisão de tarefa que ignora toda a sua fisiologia humana, ela certamente ela gerará prejuízos psicossomáticos, podendo trazer uma psicopatologia, no caso, a psicopatologia do trabalho. Ou seja, quando as relações intersubjetivas entre os diferentes níveis hierárquicos, como a gente pode representar a partir do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Aqui, o patrão, ele, a todo momento, ele dita as regras para o operário, para o Carlito, de uma forma bem abusiva. Então, nesse primeiro momento, a gente observa a divisão dos homens, essa relação intersubjetiva entre o patrão e o Carlito, personagem de Charles Chaplin. No segundo momento, a gente observa a execução contínua das tarefas, que seria uma divisão de tarefas. No terceiro momento, a gente observa que ele já está obcecado por executar aquelas tarefas. E no quarto momento se configura como uma psicopatologia já, né? De uma possível futura psicopatologia do trabalho, porque ele já sai apertando até em lugares que não seriam o ideal para que ele executasse a sua atividade laboral, ou seja, ele já está expressando ali prejuízos, né, psicossomáticos, digamos assim, porque a divisão dos homens, no caso, não favoreceu essa divisão de tarefas e depois gerou essa
possível, né, início, quem sabe, psicopatologia do trabalho, que Charles Chaplin representou tão bem nesse filme tão incrível que é Tempos Modernos. E aí, eu trago aqui algumas considerações acerca desses elementos conceituais de saúde, que é a fisiologia, a psicossomática e a psicopatologia do trabalho. Bom, a fisiologia, ela considera que o organismo não tem nada de estável, né? Porque o que seria essa estabilidade da saúde? Se a gente for parar para pensar, o crescimento humano ele não é nada estável, ele não é retilíneo. A gente cresce e depois envelhece, a gente continua em movimento, encolhemos. Então é um fluxo irregular, assim como também a concentração de açúcar no sangue. Ele muda a todo tempo, ele sobe, aí quando a gente come, e quando a gente passa um tempo sem comer, ele baixa. E a fisiologia que ele fala, ele entende como é uma liberdade de movimentos. Essa seria a fisiologia. A psicossomática, ela diz respeito a tudo aquilo que você não expressa e a mente ela não suporta aquela pressão e ela manifesta em doenças. Um exemplo dentro do âmbito laboral, quando o desejo do trabalhador ele é atacado. O desejo a gente pode entender nesse contexto como a vontade de ter condições dignas para trabalhar. Então, cada vez que existem organizações que não promovem esse ambiente, se reflete emoções negativas e pode acontecer de haver doenças mentais ou físicas, ou mesmo as duas. Então, a psicossomática seria mais ou menos essa relação entre o físico e o mental. Por exemplo, tem doenças que elas são desencadeadas por uma situação afetiva, de família, relacional, bastante conturbada. E aí, aquela pessoa ela sofre um impacto psíquico. Então, existem doenças que têm seus momentos de evolução, quando ocorre algo no plano psíquico, no plano mental, no plano afetivo. Ou seja, o tempo todo está interferindo essa relação física e mental. Já a psicopatologia do trabalho, embora cause muita estranheza falar em psicopatologia do trabalho, a gente pode assim falar do trabalho porque é um elemento fundamental para a saúde. A gente sabe que trabalhar demasiadamente gera sofrimento, por vezes adoecimentos, mas o fato de não trabalhar também gera. Imagina uma pessoa desempregada, como é que fica a saúde dela, o bem-estar mental. A gente pode observar também no contexto infantil. As crianças, quando elas estão livres das atividades escolares, elas justamente elas procuram algo para estar em atividade, para brincar, para descobrir, para estar entre outras crianças, elas não ficam em inatividade. Os idosos aposentados também, frequentemente a gente observa que mesmo aposentados, continuam trabalhando, exercendo seu ofício. E a definição de saúde, na visão de Deleuze, ela não deve ser definitiva. Ela deve ser cíclica, retomada, trabalhada a todo momento. E aí, a partir disso, é possível que a gente resgate algumas observações para explicar acerca da saúde. A saúde ela não é algo que vem de fora, a saúde ela não é assunto dos outros, ela não é assunto de uma instituição, de uma instância,
ela não é assunto também de um determinado médico, não é assunto do Estado, né? Mas o que é a saúde, afinal? A saúde é algo dinâmico, é algo que se ganha, que se perde, que enfrenta, que se depende, é algo onde o papel motor do indivíduo é fundamental, onde a subjetividade dele é fundamental para entender o que afinal o que ele sente. A gente sabe que cada pessoa reage de uma forma específica. Então, daí a importância de levar em consideração a subjetividade. Então, se uma pessoa desenvolve um quadro clínico e outra também desenvolve, são dois organismos diferentes, são duas fisiologias. A forma como uma pessoa vai reagir diante daquilo vai ser diferente daquela outra pessoa que também tem o mesmo quadro clínico. Então, por isso que saúde é algo individual, subjetivo. A saúde, ela não é um estado de estabilidade, não é um estado. Ela não é estável, ela é dinâmica, ela muda o tempo todo. Um dia a pessoa pode estar tudo bem, com os exames tudo ok, e no outro dia pode surgir alguma intercorrência, alguma coisa e ser levada para o hospital. Então, não tem como chegar num ponto X e dizer isso é saúde. Tá assim, enquanto a gente está vivendo, a gente está nesse dinamismo. A saúde antes de tudo, como Jesus afirma, são vários compromissos que assume com a realidade, que se muda, se redefine, se reconquista, que se perde, que se ganha. Mas o que seriam esses compromissos assumidos com essa realidade? Bom, que realidade é essa que Jesus se refere? A realidade do ambiente natural, a realidade afetiva, relacional e familiar e a realidade social. O que seria a realidade do ambiente natural? Seria a junção da realidade física, química e biológica. Existem vários problemas de saúde que são genéticos e que o indivíduo ele vai lidar com isso. Às vezes pela vida toda, às vezes não. O que seria essa realidade afetiva, né? Envolve as relações intersubjetivas, familiares, e também os aspectos da vida mental, psíquica e essas relações, né? Então, de que forma o meu convívio familiar vai impactar no meu bem-estar? De que forma o meu convívio conjugal vai impactar no meu bem-estar? Será que eu vou de uma tristeza, eu posso evoluir para uma angústia após eu ter discutido com algum familiar meu? De uma tristeza, eu posso vir a ter um quadro clínico de ansiedade, de depressão, posso evoluir, porque a gente sabe que tristeza todo mundo sente, mas quando essa tristeza ela é contínua, ela é empecilho para que eu realize minhas atividades, aí sim ela requer um cuidado, né? E a realidade social, a gente destaca prioritariamente aqui a organização do trabalho. Então, como que está o seu ambiente laboral? Você está trabalhando muito, a gente sabe o quanto de pessoas que sofrem com a síndrome de burnout atualmente, que trabalham demasiadamente, que sofrem inúmeras explorações, até hoje existe trabalho escravo, enfim, isso vai impactar diretamente na saúde, né? E aí, a gente pode pensar na saúde, numa definição de saúde ou numa possibilidade, né? Bejus ele não gosta de definir, mas ele diz que uma forma de pensar saúde que saúde é possuir
meios de traçar um caminho pessoal, né, e original em direção ao bem-estar físico, psíquico e social. E aí, o que significa possuir meios? A gente sabe que possuir meios no país que a gente vive, de calamidade, de saúde pública, é bem complicado, né? Porque os médicos, eles da rede pública, eles encontram condições laborais deprimentes, né? Então, a sala do hospital, como a gente pode observar aqui na chart, ela está bem deteriorada, né? E isso que é a melhor sala, né? Você pode trabalhar aqui, doutor, na melhor sala do hospital. O doutor já está apavorado aí, o médico, né? E nessa hora de um outro panorama, a gente pode observar nessa outra charge vários pacientes precisando de uma atenção para a saúde e um abismo até chegar no médico, né? E aí o médico está chamando o próximo, né? A gente pode ver que os meios não estão nada acessíveis, né? Fazendo mais uma reflexão aí. E aí, o que abrange esse bem-estar? Bom, para o bem-estar físico, é preciso liberdade de regular as variações que aparecem no estado do organismo. Exemplos: necessidade de sono, então dormir bem, se alimentar, se hidratar, sempre que necessário ter a oportunidade de realizar coisas fisiológicas básicas, né? Se exercitar também. O ser humano ele foi feito para estar em movimento, né? Os nossos ancestrais eles iam atrás de caçar e hoje a gente já tem tudo com mais facilidade, daí a necessidade de fazer um exercício, né? Então, para o bem-estar psíquico é necessário simplesmente a liberdade que é deixada ao desejo de cada um na organização de sua vida. Aí um ponto interessante no bem-estar psíquico é essa liberdade que deve partir, né? Deve ser deixada à vontade do desejo de cada pessoa, porque um exemplo que eu posso trazer aqui, quem nunca ouviu a máxima de que todo mundo precisa de terapia, né? A gente sabe o quanto a terapia é importante na nossa vida, o quanto ela acrescenta, mas eu não posso impor que todo mundo precise, que todo mundo deva necessariamente, porque se ela não for, ela vai surtar, ela vai. Enfim, não é por aí. Né? A gente apresenta, até porque o processo terapêutico é uma escolha pessoal, é uma escolha que depende mais do paciente do que do psicoterapeuta. Então, a gente tem que rever alguns conceitos para tentar enquadrar, né, categorizar as pessoas como se elas fossem todas iguais. Talvez a psicoterapia não funcione bem para alguém, talvez aquela pessoa se sinta mais possuidora de autoconhecimento a partir de uma meditação, de um yoga, a partir de uma arte terapia, a partir de um. Não sei. Existem inúmeras possibilidades. Então, você categorizar todo mundo como sedento de uma terapia, eu acho isso, no mínimo, estranho, né? E para o bem-estar social também se deve entender a liberdade, que é a liberdade de agir individual e coletivamente sobre a organização do trabalho, ou seja, sobre o conteúdo laboral, a divisão das tarefas, a divisão dos homens e as relações que mantêm entre si. Quantas vezes no ambiente de trabalho aquele colaborador, aquela colaboradora, ela não pode tomar as suas próprias decisões, né? Embora ocupe um nível hierárquico mais elevado. Então, esse processo de
silenciamento de opiniões, isso gera uma ausência de liberdade e que automaticamente não vai refletir em um bem-estar social para o indivíduo e vai afetar a sua saúde de alguma forma. E o que seria necessário para ter saúde? Né? É necessário possuir meios para alcançar bem-estar, através da liberdade de cada um. E o que seria possuir esses meios? Como seria a articulação entre esses meios? Entre o dever constitucional do Estado em prover a saúde e a capacidade de buscar a saúde. Então, não basta o Estado prover a saúde. O ser humano, o cidadão, ele tem que buscar essa saúde. Né? E o que seria bem-estar? Envolve o físico, o psíquico e o social, como a gente já falou. E aí é possível que a gente se questione, tá? Como que Dejus fala tanto em trabalho, como que ele enfatiza tanto a saúde, a interligação entre saúde e trabalho, mas como que as crianças ficam diante dessa situação? Porque as crianças, elas comumente elas não trabalham, né? A gente sabe que existe a realidade do trabalho infantil, mas não são 100% das crianças que vivenciam essa experiência de trabalhar, né? Aquelas que não trabalham, que não passam, não passaram ou não passam por essa experiência traumática de trabalhar na infância. Qual é a ligação delas com o trabalho, né? Aí Dejus vai responder que desde sempre a criança ela tem um primeiro contato com as questões do trabalho, com essas experiências inerentes ao trabalho, através do contato com os pais. Os pais trabalham, isso reflete na psique dessa criança, né? Ou seja, aquela criança que não tem os cuidados dos pais, porque os pais estão sempre trabalhando. Aquilo vai refletir na sua saúde, né? Vai se tornar talvez um adulto inseguro, sei lá, com um sentimento de desimportância, de abandono. Aquela criança que vê várias injustiças acontecendo com o pai ou com a mãe no ambiente de trabalho. Que sentimento que vai despertar naquela criança, né? Certamente não vai ser um sentimento muito agradável. Aquela criança que tem um pai ou uma mãe ou os dois desempregados, como que ela vai processar o fato de não poder ter algo que seu coleguinha tem, de não poder, enfim, de se privar de tantas coisas que a vida poderia fornecer caso a situação fosse oposta, né? Então, a gente vê a partir da perspectiva de Juliana que a criança ela é sensível a esse sofrimento psíquico dos pais com relação à vida profissional deles, né? E, inclusive, ela confunde aqueles sentimentos dos pais com os seus, a partir dessa percepção dessas angústias, das ansiedades que são registradas a partir das experiências laborais. E dentro dessa vivência, a criança ela pode carregar a ideia de que o mundo externo é ameaçador, sobretudo a vida laboral. Essas expressões poderão ser reencontradas junto a situações futuras de conflitos na esfera da realização profissional, ou seja, quando a criança se desenvolve, se torna adulto, aqueles pensamentos que lhe acompanharam na infância, elas podem refletir, vir à tona, talvez podem provavelmente precisar de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, enfim. São questões intrinsecamente relacionadas.
como a gente pode ver aqui na tirinha da inesquecível Mafalda, o pai dela chega do trabalho, os irmãos Mafalda e o irmão dela estão na sala, e aí Mafalda fala: todos os dias mandamos um pai, e é isto que esse maldito escritório devolve? Então ela está indignada com a situação que o pai dela chega do trabalho, né? Então é uma demonstração através dessa personagem fictícia, brilhante, do quanto ela se importa com a relação laboral do seu pai, né? E, por fim, eu trago aqui o questionamento para vocês. Para você, o que é ter saúde? Eu peço a colaboração de cada um, que a partir de 3 palavras descrevam o que é ter saúde. E para isso é necessário que vocês acessem o site e, usem o código. Né? Pode ser agora, pode ser salvar para fazer depois. E eu estou muito curiosa para saber como que vocês descrevem, a partir da subjetividade, o que é saúde. Né? Então, preparem os prints. Vamos seguir aqui para as referências. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei ao longo dessa nossa conversa. E eu agradeço demais pela atenção, pela oportunidade da escuta. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, seja pelo e-mail, seja pelo Instagram. Eu vou ter um maior prazer em responder. Se quiser alguma dica de algum livro, algum PDF, quem se interessar mais por essa visão de Deleuze, principalmente o pessoal da psicologia que tiver maior interesse, nesse brilhante pesquisador, escritor, que é Deleuze, é só entrar em contato comigo e vai ser uma honra responder cada um de vocês que tiver interesse, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigada.